Vamos continuar falando de parede celular, lembrando a sua constituição: lamela média, parede primária, parede secundária quando é o caso. Ela é uma microfibrila de celulose, que é um polissacarídeo, né? Por que polissacarídeo? Porque ela tem várias moléculas de glicose na sua constituição. Essas microfibrilas, elas são unidas, interligadas aí por glicoproteínas, hemicelulose, pectina, e vai dar essa estrutura de proteção a determinadas células. As algas vermelhas, como é a constituição dessas algas vermelhas? Ela vai ter uma mucilagem chamada agaric-arginina. Essa mucilagem, ela vai dar todo a estrutura gelatinosa dessas algas. Esse material presente na parede celular das algas vermelhas, nós podemos utilizar na indústria de alimentos. O pessoal costuma usar eles para fazer gelatina, sucos. A gente consegue comprar os potinhos que vem em supermercado. O ácido alginínico, ou alginato, depende de como vocês acharem melhor para falar, juntamente com a celulose, são os componentes das algas castanhas. E aí, quem já teve a oportunidade de usar aparelho, fez uma moldeira, fez um molde usando esse ácido alginínico, quando eles vêm com essa massa que parece um cimento e colocam na nossa boca. Na verdade, ele não é um cimento, ou pode ser um cimento odontológico, e ele é retirado dessas algas castanhas para poder fazer esses moldes. Então, eles colocam ele bem úmido na nossa boca, rapidamente ele consegue atingir a temperatura ali, ele aquece um pouquinho e ele já consegue ficar mais endurecido. E aí eles fazem o molde através dessa mordida que a gente faz no alginato. As diatomáceas são organismos que têm na sua constituição a sílica opalina. Essa sílica é um elemento químico que vai deixar ele bem cristalizado, bem endurecido, que consegue reter bem a umidade. Um local que vocês encontram bastante sílica, encontra a sílica opalina, nas caixas você compra um sapato, no ovo normalmente vem uns sachês. Dentro desses sachês tem várias pedrinhas, os cristalzinhos, já repararam? Pois é, aquele cristalzinho que tem ali, depois vocês leem esses sachês de vocês. Está lá escrito sílica opalina, e está escrito sílica, né? E essa sílica, ela está na composição da parede celular das diatomáceas. Os dinoflagelados são outros organismos que vão ter na sua constituição também a celulose. Só que aqui nos dinoflagelados eles vão ter duas membranas, eles têm a presença de duas membranas, e no meio dessas membranas eles vão ter várias vesículas, como se fossem várias bolsas achatadas de placas de celulose para ajudar na sua proteção. Então, são organismos aquáticos e aí eles têm essa proteção a mais ali da sua parte interna. E os fungos? Os fungos são terríveis, vocês têm uma noção. Os fungos, eles não quiseram nem ser plantas, nem animais, nem bactérias. O que eles fizeram? Eles possuem na sua constituição um elemento exclusivo, que é a quitina na sua parede celular. Enquanto todo mundo tem celulose, tem agaric, arginina, os fungos foram lá e fizeram na sua composição a quitina. E essa quitina, ela é completamente diferente. E aí, quando os cientistas foram fazer a classificação, eles falaram, olha, o fungo ele tem tudo para ser um vegetal, mas não tem celulose, então não posso classificar como vegetal. Ele não pode ser classificado como bactéria, como animal. E aí eles classificaram ele como fungos sozinhos, isolados ali em um reino específico só para eles. Aqui está a presença deles. E essa quitina, ela não vem sozinha, ela vem com moléculas de glicanos na sua constituição, tá? Então, ela está ali presente, quitina e glicano, que vão fazer a constituição da parede celular desses fungos. E as bactérias? Como é a composição da parede celular dessas bactérias? Geralmente riquíssima em peptídeos glicanos. Então, essa parede celular vai dar o formato aí da bactéria e vai ter aí uma grande quantidade de peptídeos de glicanos. E aí vai ter várias proteínas ligadas, várias moléculas ali interligadas a esses peptídeos glicanos, que vai dar essa função protetora.
E aí, tem um ponto interessante que foi descoberto por Hans Christian Gram, que deu que o nome dele ao teste, que a gente chama de teste de Gram, para saber se uma bactéria é gram positiva ou se ela é gram negativa. Então, para saber como que eu faço para poder tomar um medicamento, não sei qual a bactéria que me contaminou. E aí, um dos testes que pode ser realizado é o teste de Gram, para poder saber o que utilizar para conseguir penetrar com mais facilidade dentro da bactéria ou com menos facilidade. Como que funciona o teste de Gram? Você pega ali uma bactéria, pega 2 grupos de bactérias e fazem a fixação dela por meio do calor numa placa de Petri ou numa lâmina. Feita a fixação dela, você vem com uma gota de um corante chamada violeta cristal. As duas ficarão coloridas, porque o violeta cristal ele consegue entrar por todas as partes da bactéria, inclusive lá dentro do citoplasma dela. Depois disso, você vem com um corante para fixar essa coloração, que é o Lugol. E quando você coloca o Lugol, você vê que você já muda a tonalidade ali desse violeta cristal. Aí você deixa ali um tempo, enxágua esse material e aí você vem com o processo de descoloração. Para descoloração é usado a molécula de álcool, acetona. Então a acetona é colocada, você pinga ali uma gotinha de acetona e essa acetona, o que ela vai fazer? Nessas duas bactérias, na bactéria gram-positiva, ele vai permanecer do mesmo jeito. Por quê? Porque ela tem uma camada de peptidoglicanos muito espessa. E aí esse álcool não consegue quebrar a camada de peptidoglicanos para poder retirar a coloração que estava lá dentro. A gram-negativa, ela possui 2 paredes, só que a parede de peptidoglicanos ela é bem fininha. E o álcool consegue desagregar essa molécula toda, por ela ser fininha, ele consegue lá quebrar essas ligações químicas que acontecem nessa membrana. E aí ela consegue entrar e retirar toda a coloração que foi colocada ali dentro. E aí você tem um contracorante, que é a safranina, para você colocar lá para fazer a verificação se ficou realmente colorido ou não. E esse contracorante, quando você coloca na gram positiva, ele só se mistura ali e não vai ter muito efeito. Mas se você coloca na gram negativa, como ela não estava corada, ele vai ficar com a cor desse contracorante, que normalmente é uma safranina. E aí você sabe se ela é gram positiva ou se ela é gram negativa. Quando a parede exterior da bactéria é composta por peptidoglicanos, a célula vai ficar com aquela cor púrpura, aquele violeta cristal o tempo todo. E aí a gente fala que essa bactéria ela é gram-positiva, então ela tem uma camada muito espessa de peptidoglicano, mas só tem uma camada. E aí as outras bactérias, essa que vai ter uma fina camada de peptidoglicanos, e a membrana externa é formada por carboidrato, lipídio e proteína. E aí eles conseguem fazer esse espaço aqui perisplásmico, ele vai conseguir ficar colorido e passar o contracorante para a parte interna e ele vai ficar e não vai ficar de cor púrpura, mas ele vai ficar com um tom rosa, avermelhado ali, quando elas são gram-negativas. Muitos antibióticos são utilizados. Quem aqui já tomou antibiótico algum dia na vida? Penicilina, eritromicina, tá, né? A gente sempre teve, em algum momento da nossa vida, a gente teve que tomar algum medicamento. E aí, quando você vai no médico, você tá com a garganta inflamada, ele fala assim, olha, pode ser uma bactéria. E aí eu vou te passar um antibiótico, você toma por 7 dias, tá? E aí o que nós fazemos? Nós precisamos tomar 7 dias no mesmo horário. Para quê? Vai acabando o efeito do medicamento, deu as 24 horas, eu tomo novamente. Deu as 24 horas, eu tomo novamente. Por quê? Para que esse medicamento consiga chegar a todas as bactérias que estão no meu corpo. Se eu tomei o primeiro dia, começou a matar as bactérias que estavam me incomodando. E aí, o segundo dia matou tudo, então eu posso parar de tomar o medicamento. Não, nós não podemos parar de tomar o medicamento com 2 dias. Se o médico prescreveu 7. Por quê? Porque esse medicamento precisa atingir
todas as bactérias, não só aquelas que estavam me incomodando a princípio. Porque se uma sobrevive, ela vai se multiplicar na presença daquele medicamento. E aí ela começa a pegar resistência. E é o momento que a gente começa a criar superbactérias resistentes a esses antibióticos. Ah, mas por que você está falando da penicilina? Como que ela age na bactéria? A penicilina, por exemplo, ele vai impedir a síntese da parede celular. Lembra lá que no momento da divisão, a célula ela começa a formar a lamela média e começa a criar ali um acúmulo de substâncias para fazer essa parede celular? Então, essa penicilina, ela impede que isso aconteça. Se ela impede que haja essa divisão celular, essa formação da parede celular, a célula acaba sendo muito frágil e ela acaba morrendo com muita facilidade. Outros medicamentos, por exemplo, ele pode inibir a duplicação do DNA, ele pode impedir que a célula se divida, então eles vão agir de outra forma. Cada medicamento tem um modo de ação no organismo, ali na bactéria para qual ele foi preparado. Então, para saber qual é a bactéria que eu tenho, que tipo de medicamento que eu vou usar, eu tenho que saber qual que é essa bactéria, o que ela causa e qual que é o modo de ação do medicamento. E aí você conversa com o médico fez esses estudos e descobre, não, tal bactéria age dessa forma. Então, a gente precisa usar esse medicamento aqui que ela vai impedir o seu processo de multiplicação, impede a sua parede celular que ela se desenvolva, ou impede a duplicação do DNA. Bom, acho que sobre parede celular, acho que é tranquilo, né? Perguntas, dúvidas, mande pelo nosso chat lá na plataforma e a gente vai conversando.